A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Estamos aí na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 30. Ouvintes, a pregação do verdadeiro Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é contundente, ela choca com os nossos princípios, com os nossos sentimentos. Pensemos um pouquinho. Seria justo nós aplicarmos, por que não dizer, o dinheiro do povo no rádio e em outros meios para ficarmos contando historinha de Jesus e outras coisas assim, anunciando um evangelho que simplesmente vem a cauterizar a nossa consciência? Não, não é justo. Se no mundo de Paulo, a igreja, não vamos falar no mundo, a igreja precisou de uma carta como a primeira carta aos Coríntios, como a segunda carta, como a carta aos Romanos. Veja aí, capítulo 1 na carta aos Romanos, é contundente, é chocante, fere sentimentos daqueles que estão se inflamando, homem com homem, mulher com mulher. Agora eu pergunto, se Paulo tivesse a oportunidade de pregar no rádio, na televisão, se houvesse naquele tempo, o que ele teria pregado? Exatamente aquilo que ele pregou até a noite toda lá, que caiu um rapaz e morreu. A mesma coisa que ele escreveu em suas cartas. Se ele fosse escrever hoje, o que escreveria São Paulo? Ele diria, não, agora nós estamos numa era mais moderna. Não é assim. E não podemos ferir os sentimentos, é questão de ética. Por isso, tenham paciência. Agora, existe uma lei no rádio, principalmente do rádio, né? A televisão. Você muda de canal, muda de frequência,
desliga, ouve somente quem interessa. Nós vamos pensar aqui um pouquinho sobre esse tema que envolve a ressurreição. Vamos pensar buscando a mensagem do profeta desta era como base, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Todas as mensagens que nós pregamos têm um fundamento na mensagem da era. Então vamos pensar aqui no que São Paulo diz inicialmente. Nós estamos selados, em outras palavras, ele está dizendo, nós estamos selados não é até o próximo avivamento, não é até chegar o próximo avivalista na nossa igreja, não é até vir aquele grande evangelista internacional. Não. Nós estamos selados até o dia da nossa redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia da vossa morte? Não. Porém, da vossa redenção. Vejamos aí que a morte, essa palavra tão temida, né? Está acabada. A morte está vencida. Porque se a nossa redenção fosse só até o dia da morte, e para sermos bonzinhos aqui para a sociedade, e o povo falar bem de nós, então a morte seria vitoriosa. Ela teria vencido. Isso é certo. Mas ela não venceu. Porque até o dia da nossa redenção não se refere à redenção do pecador aqui, propriamente. Porque mesmo a terra será redimida. Até o dia em que nos integrarmos completamente àquela reconciliação total e assim estarmos em corpos celestiais glorificados. Até lá você está selado com o Espírito Santo. E isso não é para outra coisa senão para ser testemunha. Quando Jesus encaminhou os discípulos para serem selados com o Espírito Santo lá em Jerusalém, ele disse exatamente isso. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Isso quer dizer, do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. Então Deus estava interessado, tinha programado realmente uma igreja testemunha. E uma testemunha é exatamente uma pessoa que viu algo, que sabe que é realmente a verdade. É chamada para dar testemunho daquilo que viu ou que participou. Então uma testemunha deve saber realmente do que está falando. E nós vamos ver, dentro do tempo limitado que temos, que a palavra é o testemunho de Deus. Há outras testemunhas que nós podemos convocar, além da palavra de Deus, que está na natureza, porque a natureza é uma Bíblia. Ela também é uma palavra falada. Uma delas é a árvore. É o outono do ano, e quando o tempo do outono está aqui agora, quando ele chega, nós tomamos uma folha que é como a vida. Se nós somos nascidos de novo, nós somos uma folha da árvore da vida. Vamos prestar atenção aí.
quando chegou o outono, o que vamos ver? Exatamente a folha da árvore. E nós, de uma maneira aplicada, como árvores, nós somos a folha da árvore da vida. E esta árvore que nós vemos aqui pelas florestas, finalmente ela deixa cair a sua folha, porque a estação está determinada para a folha. Chegou o tempo, a estação dela cair. Então a vida deixa a folha, e a folha cai quando a vida a deixa. Nós estamos todos certos disso, nós conhecemos muito bem isto. As crianças podem entender isso. Quando nós contemplamos isso nas nossas próprias janelas aí, nos nossos quintais, nas avenidas, você vê aí as folhas que caem. Por quê? É porque a vida deixou aquela folha e a folha caiu. E esse é exatamente o corpo que nós enterramos. Porém, a vida que estava nessa folha que caiu, volta de onde ela veio, para baixo, através da árvore, até a raiz. Ela volta. Nada se perde, tudo se transforma, diz alguém. E ali ela permanece na raiz da árvore até uma outra estação. Você deve prestar atenção nisso, é a razão pela qual São Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Porque assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também Ele trará dentre os mortos aqueles que com Ele dormiram, foram sepultados. Então, veja, a folha permanece ali. Se você vai numa mata, é o que acontece. É o que alimenta aquelas árvores todo o tempo, por séculos e séculos. É um rodízio. Pois nessa estação o sol se movimentou para longe, a terra se movimentou para longe do sol, e ela fica bem longe. O tempo do frio está se dirigindo para a terra, essa região fria, em que as folhas caem todas, e fica parecendo que aquela árvore até morreu, porque não tem uma folha nela. Mas a raiz retém a vida daquela folha até que a terra novamente se movimente de volta, e então não há maneira de esconder essa folha lá embaixo, para não voltar novamente. Ela voltará simplesmente tão seguro quanto o sol volta. Ela voltará. Porém, ela tem que esperar por outra estação antes que ela volte. Essa é a razão. Esta é a justificação da nossa fé. Então você vai ver aí, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a justificação da nossa fé. É a ressurreição de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. É um testemunho. Quando o profeta desta era, depois de relutar muito e vencer o inimigo, ele encomendou a sua filhinha a Deus e a entregou ao Senhor, lhe dizendo: descanse, filhinha, vá com a mamãe. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que esta também será aberta. Então, a testemunha que existe lá em Jerusalém não é para fazermos dela uma superstição
irmos a Israel, entrarmos no túmulo, tirar um pedacinho de pedra de lá e fazermos uma superstição com aquilo. Não é isso. Aquilo é um testemunho. Lá está uma testemunha, uma tumba aberta. É como aquele evangelista perguntou para o Cicerone dele lá em Jerusalém: escuta, onde está a tumba de Maria? Ele falou: vamos lá. Mas essa está lacrada. O Cicerone disse: é porque ela não ressuscitou. Ela está aí. Agora, a de Jesus está aberta porque ele ressuscitou. Por isso só ele pode ser o único mediador entre Deus e os homens, no seu ofício de cordeiro, no trono da intercessão. Maria não ressuscitou. Ela está aguardando na sexta dimensão a primeira ressurreição. Então ela não está escutando ninguém dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte. Amém. Isso não tem fundamento. O programa fere. É uma verdade, gente. O povo fica fazendo isso à toa. Não tem sentido bíblico. Ah, mas Deus me ouviu em tal voto. Deus não tem em conta a ignorância. Um homem faz ali, grita por um santo, Deus salva ele, ele vai pagar o santo, ele vai crer no santo e coisa assim. Ele acode realmente ao ímpio, ao justo, ao injusto, ao trigo, ao joio, ele dá sol, dá chuva. Por isso que sinais, milagres, não é sinal cabal, não é evidência cabal. Se ele cura aqui, ele cura na área evangélica, pentecostal, ele cura também na espírita. E não vai dizer que é o diabo que cura, não, porque o diabo não cura, só traz enfermidade. Quem cura é Deus. Só Deus tem a cura para as nações. O diabo tem a perversão, tem a enfermidade, tem a morte, tem a condenação. Então, só há essa tumba aberta que testifica. Há 4 cavalheiros vigiando a tumba de um grande líder que deixou uma grande religião, inclusive com muita moral no mundo. E aqueles cavaleiros são sucedidos constantemente vigiando aquela tumba. Por quê? Ele está lá dentro, seus ossos estão lá, seus restos estão lá. Mas o de Jesus não. O seu corpo não viu a corrupção. Ele disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava, inclusive, usando a primeira pessoa: em 3 dias o levantarei. Quer dizer que é aquele que estava falando ali, o levantaria. Isto quer dizer, levantaria o corpo que ele gerou. Era o Pai. O Pai foi quem levantou. Paulo disse: o Espírito que ressuscitou a Cristo. Porque o Pai é o Espírito. O Espírito Santo gerou a Jesus Cristo. Veja se isso chega, se isso basta para nós. O Espírito Santo gerou a Jesus e ressuscitou a Jesus Cristo. Leia a carta aos Romanos, capítulo 8. Sim. Então você vê, Mateus diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Agora você pega São João, capítulo 2. Você vê lá e você vai encontrar Jesus dizendo isso: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Paulo disse: se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo gerou a Jesus, o Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo, o Espírito Santo ressuscitará a todos nós. É Ele, é a voz do arcanjo. Foi o Espírito Santo que ressuscitou a Lázaro. Foi o Pai. O Filho chorou, o Pai ressuscitou. O Filho mandou tirar a pedra, o Pai disse: Lázaro, sai para fora. E o morto levantou. Está lá a testemunha, vamos matá-la.
Não adianta. Não adianta matar o testemunho. Ninguém pode matar o testemunho. Vamos derrubar as folhas. Elas vão adubar a raiz. E elas vão voltar através da seiva e vão brotar novamente. Por isso aquele crítico alemão, no seu livro, criticou o profeta desta era, dizendo: como pode esse William Marion Branham pregar um Deus com tanto fanatismo, com tanta coisa assim, um Deus que ficou com os braços cruzados enquanto seus fiéis morriam nas arenas de maneiras mais atrozes, mais terríveis, defendendo o ceticismo que está matando os ateus aí com o alcatrão, a nicotina e tantas outras coisas, matando o mundo. A chacina que o diabo tem feito, ninguém vê. Só vê aqueles que morrem por Jesus Cristo. Eles só veem os barcos que afundam antes de chegar no porto, mas eles não veem o barco que chega seguro no porto. Eles não conhecem a testemunha, eles não conhecem a razão do Espírito Santo ter sido dado no dia de Pentecostes. Então, será que isto não sela a sua fé até o dia da redenção? O Espírito Santo gerou a Jesus Cristo, ninguém pode contestar. E por isso ele é o Pai. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo. Derribar esse templo, em 3 dias o levantarei. E esse Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, que habita em nós, também vivificará os nossos corpos mortais. Agora, em qual escola de pensamento Paulo tirou isso? Foi nos pés de Gamaliel? Deus simplesmente mostrou essas coisas para ele no deserto da Arábia, que são comprovadas pela experiência. Não é teoria, é experiência. Não é pensamento, é experiência, é testemunha. Então, essa árvore está testemunhando da ressurreição. Está aí uma mensagem no seu quintal, na sua porta. Sai na janela. Olha aí. Ela está aí. Está testificando. Por isso São Paulo mesmo disse que a natureza deixa todos os homens inexcusáveis diante de Deus. Isso quer dizer, ninguém terá desculpa diante de Deus. Isso é a pura verdade. Não é a teoria apenas, mas é a experiência vivida do apóstolo. É a experiência vivida do próprio Deus, praticada pelo próprio Senhor. Isto não é verdade? Se você disser que não é verdade, você não crê na sua ressurreição? Então vamos fixar nisso. Essa testemunha parte lá de que o Espírito Santo gerou a Jesus Cristo, portanto ele é o Pai. O Espírito Santo levantou a Jesus Cristo dentre os mortos. O seu corpo não viu a corrupção. Ele não está entre os mortos. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. É a justificação da nossa fé, a sua ressurreição. E o Espírito Santo vivificará os nossos corpos mortais. E nós também seremos ressuscitados ou transformados para encontrarmos o Senhor nos ares. Em nome de Jesus Cristo, cele esta fé no seu coração agora. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia.
aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores quis salvar, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores quis salvar, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Aleluia. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Acabamos de informar aos nossos ouvintes, através da Constituição Divina, através da Palavra de Deus, que nunca passará. Passará o céu, a terra, mas a Palavra não passará. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. E aqui está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 10º versículo. Isso que acabamos de revelar, de mostrar, de ler para os nossos ouvintes. Agora, se eu estivesse distribuindo pílulas nesse instante, oferecendo através do rádio, pílulas que fizessem as pessoas ter uma longevidade de 1000 anos. Se você tomasse daquela pílula, você viveria com toda a juventude e robustez 1000 anos. Então nós iríamos precisar de quê? Do exército. O exército brasileiro teria, sem dúvida, de controlar o povo. Isto é verdade ou não? Pense bem, uma pílula que faria você viver 1000 anos com toda a saúde, com toda a robustez, não sujeito a acidente, a câncer, a AIDS, a diabetes, qualquer outro mal no corpo. Nunca morrer durante 1000 anos. Então, é claro, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, teria que controlar o povo. Porque o povo avançaria nisto como entre a vida e a morte. Agora, o que nós estamos oferecendo, isto quer dizer, todos os pregadores na terra do Evangelho estão supostos a oferecerem isto para o povo. Só tem uma coisa, que é sem preço, sem dinheiro. E não precisa do exército controlar. Por quê? Porque o desinteresse é muito grande.
Por que o desinteresse é grande? É porque não é visto pelos olhos da carne, como São Paulo acaba de dizer. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Aqui no capítulo anterior, que é o capítulo 4, sua segunda carta aos Coríntios, verso 16, o Espírito Santo, através do apóstolo, diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ouvintes, o Espírito Santo de Deus, através deste mesmo apóstolo, nos ensina, nos traduz o que realmente significa fé, o que quer dizer fé. Essa palavrinha de 2 letras em português, no inglês ela tem 5 letras. Em outras línguas deve variar também. Mas no nosso português, apenas 2 letras, F-E. O que significa isso? O que é a fé? Em Hebreus capítulo 11 ele responde: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muito bem, vamos adiante. Por que o Evangelho tem que ser insistido? Esta vida do milênio, e não apenas o milênio, mas a eternidade, sem um fio de cabelo branco. A eternidade, pense bem, eternidade, sem uma coceira sequer, sem velhice, sem juventude, sem meninice, sem infantilidade, como entre 20 e 22 anos de idade, esse corpo celestial glorificado, não mais sujeito à morte, não mais sujeito ao espaço, não mais sujeito a salário mínimo, não mais sujeito a médicos, não mais sujeitos a advogados, a polícia, a transporte, a cemitério, a hospitais, a esgotos. O homem é sujeito ao esgoto, à fossa, não mais sujeito à velhice, veja só. Mas por que isso tem que ser insistido e é aborrecido? Uma segurança desta é porque é de graça. Ah, porque é de graça? Sim. E porque só pode ser recebido pela fé. E o homem anda pelo que vê. Se houvesse uma pílula comprovada pela ciência que fizesse o homem viver, não precisa ser 1000 anos, bastava dizer que ele ia viver 100 anos, com uma boa saúde. Então necessitaria do exército, de todas as forças armadas, todo o sistema policial para controlar o povo. Mas é de graça. O que disse Deus através do profeta Isaías no capítulo 55? Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ora, meus ouvintes, isso é tão certo quanto a luz do sol brilha durante o nosso dia. Isso é tão certo quanto você sente a sua roupa em seu corpo. Isso é tão certo quanto o seu tato. Isso é tão certo. A fé é uma substância. A fé é naquilo que Deus tem preparado para nós. Não é a minha igreja, não é o meu evangelho, não é o meu ministério, não é a minha pessoa, e nem pessoa alguma de homem algum nessa terra, e nem tampouco igreja alguma. Isso é Deus. Isso é a palavra revelada. Mas o que acontece? Eles dizem que o homem é um produto do meio. Então, aquele homem é produto do meio de tal igreja. Outro homem é produto de outro meio, de tal igreja. E de tal ala da sociedade. É isso? O homem está dentro de um meio nesta era que se chama a Era de Laodiceia, que quer dizer mulher e direito dos povos. Ela concentra todos os males das eras passadas. A Tiatira, que quer dizer domínio feminino, e todos os males das eras passadas estão concentrados na Era de Laodiceia. Por quê? Porque todas as virtudes também, todas as virtudes passadas, inclusive aquelas 3 últimas que formam o parto normal, que é a justificação pela fé, a mensagem de Lutero, a santificação, que é a mensagem de João Wesley, simultaneamente com os dons espirituais, e agora o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo com William Branham. Isso é um parto normal. A justificação é a água. O sangue é a santificação. Logo, vem o Espírito, a vida, porque é assim um parto normal. O parto normal é precedido de água, sangue e a vida. O Espírito, a criança, manifesta. O Espírito manifestado através do Filho que acaba de nascer. Então, é um parto normal, essas 3 últimas eras. Ela concentra todos os males das eras passadas. E aqui está, na mensagem, na palavra de Jesus Cristo, Ele que está fora da era já. A era não terminou, mas Jesus está fora desta era de Laodiceia. Ela vai terminar com o início da grande tribulação e com o rapto. São acontecimentos simultâneos. O arrebatamento, então dá-se ao início dos 3 anos e meio da grande tribulação. E Deus não tratará mais com gentios. Ele tem virado as suas costas para os gentios, então, e vai tratar com os judeus, porque ele não trata com os 2 povos ao mesmo tempo, com judeus e gentios ao mesmo tempo. Ele virou as costas para os judeus e tratou com os gentios. E como José lá no Egito casou-se com uma gentílica, depois de ter sido preso, humilhado, desprezado pelos seus irmãos, jogado na cova. Então ele subiu, como José subiu. E ele se casou com uma gentílica. Foi o que Jesus Cristo fez. Depois de ser rejeitado pelos seus, ele
tirou uma esposa gentílica. Então ela vai aos céus. Ele está nos céus. Agora com sua esposa, com sua noiva gentílica, estou falando do rapto. Mas antes, porém, ele já está fora da era. Aqui está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 14, o retrato falado da nossa era, da era de Laodiceia, que quer dizer mulher, que quer dizer direito dos povos, reunindo em si todos os males de todas as eras, e que por fim será sacudida com um grande terremoto profetizado. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Amém é assim seja, é o final. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. É o estado da igreja de Laodiceia. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sempre a boca de Deus na terra foi um profeta. Não tenha dúvida. Se crer, é verdade. Se admitir, é verdade. Se não admitir, se não crer, é verdade. A Bíblia não falha. A boca de Deus na terra é seu profeta. E ele é chamado de o Filho do Homem. E como nos dias de Noé, e de Sodoma e de Gomorra, seria também na vinda do Filho do Homem. Então, continuemos. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Agora vem o grande conselho. Agora vem a grande oportunidade que ele dá para a era em que estamos vivendo. Ele vai dizer que está do lado de fora batendo, mas ele dá um conselho. E bem-aventurado aquele que tem ouvido para ouvir esse conselho. Então se torna um problema individual. É seu. Não é de seu marido, não é de sua mulher, não é de sua mãe, não é de seu pai, não é de seu pastor, não é de seu padre, não é de ninguém. É seu. Naquele dia, você vai responder por si próprio. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ora, meus ouvintes, abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12. Veja, esta era não aceita a correção de Deus. Ela não pode aceitar uma mensagem profética, porque ela está castigando. Deus castiga não é quebrando as pernas, rachando a cabeça, como muitos pais fazem com suas pobres crianças, e como muitos pastores açoitam o povo, os legalistas. Não. Ele corrige e ele castiga através de sua palavra. É isto. Leia Hebreus capítulo 12. Aquele que não aceita a correção não é filho, é bastardo. É um bastardo. Não importa se nasceu no santo matrimônio, o santo, entre aspas, casado na lei e na igreja. Ele é um bastardo. A essas alturas é preferível ser um Jefté. É preferível ser um Jefté. É preferível ser uma Raabe. É preferível ser uma Maria Madalena
É preferível ser um samaritano, um Zaqueu, um ladrão arrependido. Mas continuemos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando às igrejas. O Espírito não pode ter controvérsia. Se Jesus tem igrejas, então ele tem que falar a todas elas com a mesma doutrina, com a mesma fé, com o mesmo batismo. O Espírito Santo é um só. A voz de Deus é uma só. E por que ele ensina uma coisa aqui? Bom, é o Espírito Santo que está ensinando. Depois ensina outra ali, diferente. Será que não dá para meditar, pensar, fazer um exame introspectivo e perceber a que hora nós estamos vivendo? Mas o que acontece? Vejamos em 2 Coríntios capítulo 5. Nós estamos falando do testemunho de Deus, que é a sua palavra. Nós estamos falando que a árvore testifica através da queda de suas folhas e depois, então, quando ela refloresce, as folhas voltam. Nós estamos falando de uma ressurreição. Nós estamos falando de um arrebatamento. Nós estamos falando coisas que o Espírito diz. Essa palavra não pode ser de particular interpretação. Ela não pode ser interpretada. Deus é o seu próprio intérprete. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Agora, precisamos da revelação. Que Deus te abençoe. Continue meditando. Nós continuaremos, se Ele permitir. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho,
contar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus, me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.